Oi, 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 mulherada linda desse canal. Quanta gente já aqui falou de tipo físico, né? Falou de dica prática, eu sei que vocês gostam. Eu vou começar, gente, falando a respeito de 3 decotes que são extremamente democráticos e que valorizam todos os tipos de corpos. E justamente vem para desmistificar aquela ideia que só o decote V valoriza quem tem bastante busto, né? Realmente o decote V, gente, ele tem um lugarzinho especial no nosso coração e não é à toa. Esse é um decote que valoriza demais todos os tipos de corpos e ele tem um plus, né? Além dele valorizar o busto sem aumentar, ele é super famoso porque realmente ele tem uma leitura visual que valoriza todos os tipos de corpos, porque ele consegue um efeito de alongamento visual. Então, ele cria, né, essa linha que cria uma ilusão de ótica de uma silhueta mais longilínea. E ele tem essa característica de realmente não aumentar visualmente o busto. Mas não é só ele, não. Não é. Nós temos 2 outros decotes, que é o decote U, que é esse daqui, tá vendo? Ele cria realmente uma linha U aqui, e o decote quadrado. E outro dia, inclusive, eu recebi lá na caixinha de perguntas. Se você não participa da caixinha de perguntas, você está perdendo tempo mesmo. Ontem, inclusive, a gente perguntou lá nos stories se você já tinha feito alguma pergunta que virou, né, que foi transformada em conteúdo. Várias de vocês disseram que sim, algumas disseram que não, mas nunca deixou pergunta na caixinha. Então, deixa lá sua pergunta, porque sim, elas viram conteúdo. Mas outro dia eu recebi, inclusive, uma pergunta na caixinha a respeito que tinha ouvido falar que o decote quadrado, né, que está super em alta agora, eu já vim vestida com ele aqui, ele aumenta visualmente o busto. E, gente, isso é mito, tá? Tanto o decote V, o decote U e o decote quadrado, eles não aumentam visualmente o busto, e eles têm uma característica, né, muito bacana, que é de valorizar sem aumentar. Mas o que pode aumentar, sim, nesses 3, né, nesses 3 decotes aqui, que ele pode aumentar e evidenciar o seu busto, se ele tiver o comprimento, né, o tamanho desse decote aqui no seu colo. Então, quanto mais profundo esse decote for, mais ele tem a característica, né? Ele pode sim vir a aumentar e evidenciar o seu busto. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que eu não tô mostrando nada do busto, então ele tá criando aqui, ó, uma linha que consegue mostrar o meu colo, e ela não tem o efeito de alongamento visual, porque ela não cria essa linha, V aqui no centro do corpo, mas ela também não aumenta, não evidencia, não amplia o meu busto. Agora, se eu puxar e eu aumentar o tamanho desse decote e deixar mais do meu busto à mostra, tá vendo que ele aumenta e ele evidencia? Então, isso vai ser proporcional ao tamanho, à profundidade desse decote. Então, o que a gente precisa ter atenção, se a gente não quer esse efeito de aumento visual do nosso busto, a gente tem que ficar um pouco atenta com a profundidade. Agora, se a sua intenção é valorizar o seu busto e aumentar, né, destacar essa região do seu corpo, aí você pode, inclusive, investir e até em decotes V. Por exemplo, essa regatinha aqui, ela tem um decote do jeito que eu gosto, é um pouco alto, é tipo esse decote quadrado aqui, ele não mostra muito o busto, então ele valoriza sem aumentar. Mas esse macacão aqui, quem viu o vídeo de hoje, viu esse macacão aqui no corpo. E ele é lindo, ele veste muito bem o corpo, ele tem aqui uma pantacura aqui na parte de baixo, ele tem um cinto para marcar a cintura, e ele tem um decote V aqui, ó, meio transpassado, tá vendo?
e ele fica um decote bem profundo. Ele cria uma linha V bem profunda. E o que isso faz? Faz com que aumente e destaque o meu busto. Então, é isso que a gente precisa ter atenção. Mas o fato é que esses 3 decotes, tanto o V, o U e o quadrado, eles têm o poder de valorizar sem aumentar visualmente. Por isso, eles são indicados para todos os tipos de corpos. E depois a gente tem, gente, o decote redondo, né? Que é aí uma dúvida de várias meninas. E junto com o decote redondo, né? A gente tem, por exemplo, o decote halter, que é mais altinho. A gente tem o decote canoa. Não, o decote canoa é junto com o decote ombro a ombro. Mas a gente tem a gola olímpica, que ela não chega a ser uma gola alta, mas ela é uma golinha um pouco mais alta. E depois a gente tem a gola alta. E o que acontece? Apesar da blusa não necessariamente precisar ter volume aqui, essa daqui minha ainda tem, porque eu gosto de adicionar volume a essa região, não tem problema. Eu gosto de ampliar a minha parte de cima, então eu uso estrategicamente até alguns detalhes nessa região para adicionar. Mas mesmo se essa blusa ela fosse retinha aqui na frente, só por subir mais aqui a gola, o que acontece? Ela amplia mais toda essa região aqui da parte de cima. Então, visualmente, ela vai ampliar mais a região do busto. Isso também acontece com a gola alta, tá? Gola alta, apesar de eu gostar de aumentar a região do busto, eu tenho pouquíssimas golas altas. Por quê? Porque a gola alta, ela faz com que a gente perca um pouco de linha de pescoço. Então, eu não tenho o pescoço tão alongado, apesar de ser alta, ter 1,75 m, eu não tenho um pescoço tão fininho e tão comprido. Então, eu não gosto, mas tem uma estratégia, tanto para as meninas que querem esse efeito de alongamento aqui, de pescoço, e querem usar a gola alta, porque o fato é que ela voltou agora, né, nos últimos invernos, a gente ficou um bom tempo sem sequer ver uma gola alta, até era chamada de gola rolê, né, nos anos 90, que ela teve super em alta, depois ela sumiu, as pessoas pegaram ranço da gola rolê, e agora ela voltou, assim, em vários modelinhos. Esse aqui, inclusive, é um cropped de gola alta. E qual seria a estratégia para a gente usar uma gola alta sem que aumente tanto o nosso busto, né? Para quem não quer adicionar volume ao busto, ou para quem não quer esse efeito também de achatamento do pescoço. É fazer o quê? Criar uma linha V. Então, assim, a gente consegue alongar a linha do pescoço, né? Porque a gente vai fazer uma leitura visual aqui do topo da cabeça até a ponta do colar, e isso vai fazer com que alongue o nosso tronco e, consequentemente, a linha de pescoço, e também a gente vai conseguir o mesmo efeito que a linha V consegue, que é um efeito de estreitamento visual aqui da linha do busto e, consequentemente, um efeito de alongamento visual do todo. Então, essa é uma estratégia muito bacana, mas o fato é que se você não gosta, não quer adicionar volume a essa região aqui do busto, é importante evitar até mesmo os decotes muito arredondados aqui na parte de cima. É muito comum, eu já tive muitas clientes, muitas mesmo, que acreditavam ter o corpo triângulo invertido e era uma ampulheta. Mas a hora que eu ia, né, analisar as peças, eu via que ela tinha uma quantidade gigante de peças que tinham a gola redonda. E o que isso fazia visualmente com ela? Como quem é ampulheta tem a silhueta proporcional visualmente, ela acabava perdendo essa proporção visual, porque o decote redondo ampliava
essa região aqui da parte de cima. E por isso ela tinha essa sensação que a parte de cima, né, os ombros aqui, toda a região do busto, era maior do que o quadril. E isso é muito comum mesmo. E algumas mulheres, então, inclusive, né, eu já tive uma cliente que, inclusive, do workshop, que ela relatou que ela achava que quanto mais ela cobria, mais ela disfarçava. E a verdade é que não é assim. Quando a gente fala de decotes, mostrar demais ou tampar muito pode sim adicionar volume, né? E destacar e ampliar visualmente essa região. Então, é importante a gente procurar aqui mostrar a pele do colo, mas sem mostrar muito o busto, e também não precisa esconder o busto, tá certo? Uma outra peça, né, de roupa que pode ser extremamente versátil, porque ela pode valorizar tanto quem quer ampliar a parte de cima, como eu, quer adicionar volume para equilibrar com o quadril, que é um pouco mais largo, ou pode conseguir um efeito de estreitamento visual e de alongamento visual, se é essa a sua intenção. É a camisa, gente. A camisa, para quem não tem muito decote V, ela pode ser uma excelente estratégia você usar ela fechadinha, uns 3 botões, sabe? E assim, você cria aqui, ó, tá vendo? Você cria uma linha V. Então, você vai conseguir valorizar o colo sem aumentar visualmente e ainda vai conseguir o efeito de alongamento visual. Agora, se assim como eu, você quer um efeito de ampliação, vocês já devem ter visto eu usando muito. Eu adoro usar camisa com um colarinho fechado. Ah, esqueci meu brinco, gente. Vocês nem me avisam. Mas, voltando, né, ao conteúdo. É importante a gente ter em mente que quando a gente fecha, né, assim como a gola redonda ou a gola olímpica, essa gola mais altinha, a gente vai ampliar toda essa região aqui. Com a camisa fechada, o colarinho, isso também acontece. Então, dá um toque mais vintage, até mais romântico, né, pro nosso look, mais recatado, mas tem essa característica, assim, de ampliar visualmente. Isso também vale para as golas laço. Essa eu não tenho nenhuma peça aqui no meu guarda-roupa, embora eu tenha um estilo romântico. Eu não consigo me adaptar, e até por ser uma modelagem que valoriza o meu tipo físico, né, amplia aqui a parte de cima, não sei, eu acho que é muito sóbria, muito séria para mim. E eu não consigo ver muito essa peça, essa modelagem, esse tipo de blusa nos meus looks. Mas é uma peça também muito bacana para as meninas que querem, né, uma imagem mais elegante, mais refinada, até com um toque de romantismo, e ainda adicionar volume para essa região do corpo. E ajuda também a equilibrar, né? Bom, e já falei dos decotes democráticos, dos problemáticos. Trouxe aí essa solução, gente. Camisa, é tudo de bom, vocês viram. Eu sei que muitas meninas aí no Brasil falam, mas camisa, não tem como usar camisa no Brasil. Olha essa camisa, gente, ela é uma regata. Ela não chega a ter nem manga. Eu tenho muitas camisas, é uma peça muito bacana para quem quer se vestir bem no verão, sabe? E não precisar de uma sobreposição, porque como ela tem essa gola, né? Ela é uma peça clássica, é uma peça que compõe, né, um conjunto de alfaiataria. Então o terninho é composto por camisa, o costume, né, por camisa, blazer e calça. Então por isso essa é uma peça que ela traz muita elegância. E aí a gente combinando com uma calça jeans e uma sapatilha, a gente já está armadinha, ou até mesmo com shorts, já muda completamente.
Então, essa é uma estratégia que eu uso muito no verão, para quando eu quero um look mais interessante e não quero fazer o uso de uma sobreposição de um colete, de uma terceira peça, eu recorro sempre às camisas, e eu tenho uma infinidade delas de manga curta. O que é o autoconhecimento? Né? E o que é desenvolver o seu estilo pessoal? Como hoje eu sei que essa é uma peça que ajuda a compor o meu guarda-roupa e que me salva nessas ocasiões, né, quando eu quero esse look arrumadinho no verão, o que eu faço? Sempre que eu vejo, eu já garanto a minha, entendeu? Porque realmente não é tão fácil encontrar, tem que dar uma garimpada, né? Tem que estar sempre de olho, mas está com o radarzinho ali ligado de que essa é uma peça que pode contribuir muito no seu guarda-roupa. E ter uma listinha de compras, né? Ter uma listinha de compras, eu sempre falo aqui no canal, quem está sempre aqui sabe disso, isso faz com que, de fato, a gente consiga, a longo prazo, construir um guarda-roupa que atende às nossas necessidades, que ajuda a gente nesses momentos, porque a gente faz as compras de forma estratégica e não compra somente o que tem lá na loja, sabe? Aqui eu tenho 2 decotes que geram muitas dúvidas mesmo, e eu trouxe aqui 2 peças para vocês terem um exemplo aqui visual. Eu sei que todas vocês conhecem, mas é sempre bom a gente exemplificar. Então, aqui tem uma ombro a ombro, e aqui tem um decote assimétrico, que é o ombro só. Tá vendo? Esse é um vestidinho. E todas essas dicas que eu tô dando aqui, gente, vale tanto para blusa quanto para vestido, tá? A gente tá falando de decotes, serve tanto para blusa quanto para vestido, para macacão, né? Todas as peças aí que possuem decote, vocês podem usar esses conhecimentos. Aqui, o decote assimétrico, ele tem um efeito contrário ao decote ombro a ombro. Então, o decote ombro a ombro, ele cria uma linha horizontal aqui no nosso ombro, assim como o Tomara que Caia, e também o decote canoa, que é aquele decote que ele não chega a ser um ombro a ombro, ele não vai até aqui embaixo, mas ele cria aquela linha horizontal aqui, ó, de ponta a ponta. E o que esse tipo de decote faz? Ele chama o olhar do espectador para as extremidades do nosso corpo e faz com que destaque e aumente essa região, evidencia essa região. A gente vai falar um pouco sobre isso também na Semana de Moda Pro, e vocês vão ver o efeito das linhas aí ao longo do nosso corpo, e esse é o principal efeito, é destacar e evidenciar essa região. No caso do ombro a ombro, ele não aumenta o busto, tá? Ele só aumenta a linha de ombros. Ele só vai aumentar o busto se tiver algum volume. Então, algumas blusas possuem babados aqui, né? Eu gosto bastante, tenho várias assim, porque eu tenho pouco busto e não tenho problema também de ampliar, gosto de ampliar essa região dos ombros. Mas se você quer usar essa blusa sem aumentar, cara, eu já tenho bastante busto, não quero que aumente, não quero que evidencie. Busque uma modelagem de blusinha assim mais sequinha, tá? Porque essa daqui, ela tem elástico, mas ela fica bem esticadinha no corpo, ela fica bem sequinha, tá certo? E depois eu falei, né, que o decote o decote assimétrico, ele faz o efeito oposto do ombro a ombro, por quê? Porque ele cria uma linha diagonal e ele divide o nosso ombro, né, que ele divide o nosso ombro ao meio. E o que isso faz? O nosso cérebro, ele segrega as 2 partes, né, que ficam divididas ali. E o que faz? Visualmente, ele divide e, consequentemente, ele diminui visualmente a nossa linha de ombros. Então, para as meninas que têm o ombro largo, o que tem o corpo triângulo invertido e quer equilibrar ali com a parte de baixo, essa é uma excelente alternativa. Então, é muito bacana essa modelagem. E aí você pode falar, Cá, mas e aí?
né? Você gosta de evidenciar, você gosta de ampliar a sua parte de cima. E você tem peças de ombro assimétrico? E a resposta é sim, porque quando a gente usa uma blusa, ou até mesmo quando a gente usa um vestido, sempre tem a parte de baixo. E por isso que é importante buscar o conhecimento, né? Entender qual é o efeito visual que as peças e as modelagens elas podem criar na nossa silhueta. Porque, gente, todas as peças, todas as modelagens, elas foram feitas para criar uma leitura visual X ou Y, para valorizar o corpo, um determinado tipo de corpo, e não valorizar outro tipo de corpo. Agora, o que nós, com conhecimento amplo das modelagens, dos tecidos, dos caimentos e de todas essas leituras visuais, ilusões de óticas que as peças podem causar na nossa silhueta, o nosso maior trunfo é justamente conseguir usar tudo isso a nosso favor e escolher as modelagens na parte de baixo de forma estratégica. Por isso que eu falo que a consultoria de imagem, ela é a moda que transforma, né? Porque é a consultoria de imagem que traz soluções ao invés de regras. E quem acha que consultora de imagem vai falar para você, você tem tal tipo de corpo, não pode usar tal peça. Se isso acontecer, o que acontece, na verdade, não é que o papel da consultora de imagem é limitar as suas clientes. É muito provável que a culpa nem seja dela. O problema é que ela tem um conhecimento limitado. E por isso, ao invés de ajudar a cliente a usar, inclusive, aquilo que não valoriza tanto assim, ela simplesmente diz para a cliente não usar mais aquela peça e aquela modelagem. Então, sim, por exemplo, aqui, ó, na parte de baixo, o que eu fiz? Eu escolhi um vestido aqui, ó. Ele é soltinho. Ele tem babados só na região das pernas, então ele não adiciona volume ao meu quadril, que é a região que eu não quero ampliar. Ele marca a minha cintura sem evidenciar o meu quadril, então ele desce em linha A. E ele tem um tecido de caimento médio, para leve. Um caimento médio para leve. Ele não chega a ficar armado, né? Então ele não amplia visualmente e ele também não fica tão fininho, ele não marca tanto. Então é excelente para o meu tipo físico, que aí eu consigo deixar a minha silhueta super equilibrada e eu não me privo de usar nenhum tipo de decote. Isso, sabe, que eu quero passar para vocês com essas aulas. Dentro de um processo de consultoria, o nosso trabalho é essencialmente esse, é fazer indicações personalizadas para a nossa cliente, para que ela consiga o efeito visual que ela deseja. Então, por exemplo, não é que eu queira necessariamente disfarçar o meu quadril, mas eu gosto de ver a minha silhueta equilibrada. Eu gosto de ampliar aqui a região dos ombros. Inclusive, eu gosto de deixar sempre o meu ombro mais retinho, porque eu tenho o ombro caído. Então, isso é uma necessidade minha. Se eu fosse contratar uma consultora de imagem, o papel dela não seria dizer, você não pode usar o decote assimétrico porque ele vai diminuir o seu quadril e não é esse o efeito que você deseja. É me conscientizar que esse tipo de decote, ele vai ampliar, ele vai diminuir os meus ombros, ele não vai me ajudar a ter o efeito que eu desejo na minha silhueta, mas ela vai me ensinar estratégias de como usar esse decote de uma forma que eu consiga o efeito que eu desejo, de ter uma silhueta equilibrada e de não evidenciar tanto o meu quadril. Então, e aí a gente pode fazer isso com a escolha das partes de baixo de forma estratégica.
Então, fiquem atentas aqui ao canal, eu vou trazer sempre mais aulas assim, com dicas práticas, para a gente batendo um papo a respeito disso. Mas quem já viu aqui a série de tipos físicos sabe que, inclusive, nessas séries, eu sempre trabalho dessa forma, sempre tem conteúdo nesse sentido, de mostrar e explicar qual o tipo de leitura visual que cada uma das peças causa na nossa silhueta, mas também mostrar formas de como usar aquilo que talvez a gente não queira, né? O efeito visual que a gente não queira, porque sempre vai ter uma outra peça que vai causar um efeito contrário na parte de baixo e que vai ajudar a gente a equilibrar. Então, por isso que eu sou tão apaixonada, né, pela consultoria de imagem. Eu acho que toda mulher deveria passar por esse processo, porque o fato é que a gente vai nas lojas, às vezes a gente vê uma roupa fantástica no manequim, ou que fica linda na nossa amiga, e depois a gente veste e não gosta. E o que isso faz? O mais comum, assim, é a gente automaticamente achar que a culpa é do nosso corpo. E, na verdade, gente, não é. Não é. A culpa é da roupa. Aí você vai falar, Cá, mas como assim a culpa é da roupa? Não ficou bem em mim, ficou bem na outra pessoa. É porque aquela roupa, ela não foi feita para valorizar o seu tipo físico, ou até mesmo para conseguir o efeito que você deseja, né? E por isso que esse conhecimento da consultoria de imagem, ele está sendo, né, hoje, várias lojas, várias marcas já estão disponibilizando consultores de imagem na sua loja. Por quê? Para que as pessoas consigam realmente entender, né, por que aquela peça não ficou bacana. Olha, então, espera aí, eu vou achar aqui, eu vou encontrar aqui uma modelagem que vai te valorizar melhor, que vai conseguir esse efeito que você deseja. Porque o fato é que existe pouco conhecimento técnico, né, hoje, e é um processo realmente de autoconhecimento, é a gente entender o que a gente deseja, o que a gente gosta de valorizar, o que a gente tem menos dificuldade, o que a gente tem mais dificuldade em investir, e a partir daí a gente escolher as peças de forma estratégica para que a gente consiga se sentir bem com a nossa imagem no espelho, né? Porque também é um mito a gente achar que o problema é do nosso corpo, que se eu estiver acima do peso, ou se eu perder não sei quantos quilos, eu vou conseguir me vestir bem. Porque quando a gente fala de tipo físico, a gente está falando de peso visual, né? A gente está falando de proporção visual da silhueta. E existem vários fatores. Não é só onde a gente acumula mais massa magra ou massa gorda. A gente também tem a questão da estrutura óssea. Então, às vezes, a pessoa perde o peso, mas a estrutura óssea continua lá. Por exemplo, eu posso perder todo o peso do mundo, que o meu quadril ainda vai ser mais largo do que os meus ombros. Meus ombros sempre vão ficar mais caidinhos. Então, por quê? Porque a estrutura óssea do meu quadril é maior. E a estrutura óssea dos meus ombros são caidinhos mesmo. Então, o importante é a gente entender quem a gente é, como a gente é, qual é a nossa composição corporal, né, o nosso biotipo de fato, para a gente poder fazer as escolhas de forma estratégica para conseguir se sentir bem, se sentir bonita, o que é super possível, independente do tipo físico, independente do peso, porque sempre vão ter peças que vão te valorizar mais, que você vai ter menos dificuldade ali de combinar as peças, né? Não vai ter que ser tão estratégica, mas sempre existem estratégias para que você consiga usar tudo aquilo que você deseja, certo? O nosso conteúdo fica por aqui. Eram essas as peças que eu tinha disponível aqui para mostrar para vocês. Estão sendo aí dias muito corridos, mas vai dar tudo certo, né?
E por isso que também não tinha como eu trazer mais peças, mas fico muito feliz aí que vocês estejam gostando. Aproveitem muito esse conteúdo. Essa aula, inclusive, ela vai para a plataforma do workshop, né? Esse conteúdo ele vai ficar na íntegra lá no workshop, todas as aulas que a gente fizer nesse formato aqui, porque realmente estou entregando muito conteúdo para vocês, então eu fico feliz que vocês tenham gostado. E fiquem ligadinhas lá no Instagram, a gente vai ter muitas novidades rolando na próxima semana, tá certo? É só isso por hoje, gente. Beijão. Tchau, tchau.